essencialmente, você sempre tem um pensamento preparatório do problema. É aquilo que a gente falou lá no comecinho. Segundo, a criação de contexto sempre, isso é tipo, você não pode esquecer nunca que o motor generativo, o transformador generativo, tanto convolucional quanto as redes neurais, o principal motor dela, a principal potência que ela tem, e o que torna ela um pouquinho diferente do que o que a gente tem de respostas do IBM Watson, é exatamente o contexto, a linguagem natural e o contexto. Usem isso e abusem, construam uma estrutura de mensagem. Vale para as ferramentas do ChatGPT, mas vale para as ferramentas de geração de imagem, ferramentas de geração de vídeo, para as ferramentas de edição de vídeo, todas as ferramentas de IA generativa têm, ou todas não, mentira, mas uma boa parte das ferramentas que estão surgindo agora... Eu diria com muita franqueza, 90%. E dos plugins que estão surgindo agora com muita velocidade para o ChatGPT, todos eles rodam com esse mesmo princípio. Exatamente. Aqui é dentro do... Como você estruturar os seus prompts, sempre troque conhecimento com os colegas. Aquela coisa do... Tá, você confia, mas sempre fica com o pezinho atrás. Exatamente. Procure sempre validar a sua estrutura de conversa. Sempre procure validar. O ChatGPT ele é ótimo para fazer processamento de dados de uma forma estruturada. Ele não é confiável para criação. Então, o processo criativo sempre faça uma coisa data-driven, ou seja, acompanhada, você vai observando aqueles dados para coletar o melhor, tá? Então, assim, ele viaja um pouco em alguns argumentos, então, cuidado. Toda resposta, literalmente, é enviesada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, em construir os vieses e receber esses vieses. Se a gente não perceber, de repente a gente está fazendo a tarefa errada, a coisa errada, só porque a gente está confiando numa máquina. Nunca deixem de tomar decisões. Máquinas não tomam decisões. Inclusive, a parte da regulação é importante nesse ponto. Todas as demandas devem ser claras e óbvias. O máximo possível de informação tem que estar ali raspado e, ao mesmo tempo, laminado, certo? Raspado no sentido de você tira o máximo que você puder, laminado você vai colher o melhor resultado, o resultado mais fino, mais preciso possível, tá? Então, aquilo que a gente comentou de criar uma estrutura conversacional, ele é um software, ele é uma mecânica conversacional, então ele não está imputando códigos, você está imputando palavras. Então, procure saber qual o sentido da palavra e construa uma arquitetura de conversa para obter o melhor resultado. E não aceita o primeiro resultado. Se você não gostou, bota no Generate Response. Se você gostou, mas quer saber mais, discorra mais profundamente sobre o ponto tal. Reescreva no tom tal. Reescreva com formato tal, divida em sessões, tudo isso ele entende. Enfim, uma coisa que eu sempre faço sempre que eu peço uma lista, eu peço em tópicos e subtópicos. Então é uma coisa que é muito útil para os colegas que forem colocar. Sempre peça, mesmo que você não saiba se tem tópicos, tem subtópico, peça. Ele vai te surpreender, ele pode te surpreender dependendo da arquitetura que você... E isso, se já for colocado na primeira chance de conversa, no primeiro momento, no motor de conversa ali, que você estiver colocando, você diz, liste em tópicos e subtópicos o que você pode fazer por mim neste momento. Aí, cite o contexto. Sei lá, eu preciso, sei lá, um redator publicitário, fazer um copy para uma página, uma landing page, alguma coisa. O que você pode fazer por mim? Aí, liste em tópicos e subtópicos. Ele vai dizer... o tópico tal, o subtópico. Então, isso é muito bom. Já a partir da primeira conversa, aí você vai pensar, isso me interessa. A partir do tópico tal, isso me interessa. E você vai dar, copia e cola. O contexto é esse. Complemente. E essa é a conversa. Para finalizar, sempre, absolutamente sempre, é uma conversa por assunto. Não misture coisas que ele vai gerar vícios. Inclusive, a parte de machine learning, a parte de deep learning, que é mais densa, ela entende muito bem quais são os fragmentos e os elementos sutis de contexto dentro daquilo. Então, se você misturar muita coisa, e vai ficar literalmente, ele não vai saber lé com cré. No final da conversa, ele vai, ou das duas uma, ou ele fica num loop viciado, que isso é um estado matemático,
em que ele vai ficar viciado na conversa, ele vai te dar respostas muito parecidas, muito aproximadas. Ele está repetindo a mesma resposta, o mesmo argumento. Exatamente. Ou vai te dar respostas desconexas, absolutamente absurdas. O GPT-4 ele tá muito coeso, está muito coerente, né? O Bard também me deu algumas respostas muito absurdas de contexto, mas o ChatGPT ele sempre vai buscar contexto, ele vai buscar o loop. Para concluir, não coloque dados sensíveis dentro do todo. Imaginem que isso é, mesmo o ChatGPT, o Plano Plus, ele ainda é um MVP, ele ainda é um processo de treinamento da máquina. Ele está interagindo com eles tiram o núcleo de dados, mesmo que seja anonimizado de alguma forma, mas tem gente utilizando, inclusive eu já vi isso desde o começo, né? Saiu a versão 3.5, já em dezembro de 2022, já tinha gente fazendo consulta terapêutica. Gente, muito cuidado. É uma máquina, não é um humano. Então, não impute a ela uma conversação íntima com dados sensíveis, seja da empresa, seja os seus sentimentos, o que se passa na sua mente, o que se passa com você, não pode ser entregue para qualquer outra empresa para que isso seja construído. Imagine que tudo que está sendo conversado no ChatGPT, eles não confirmam, mas a gente já tem modelos que mostram que eles constroem base de dados em cima daquilo. Então, isso não é fake news nem nada, tá, gente? É o que se conversa dentro do ambiente acadêmico também, porque eles não abrem. Mas se você perguntar para o ChatGPT sobre isso, ele vai te dar respostas ambíguas. Eu já perguntei mais de 10 vezes e ele deu respostas ambíguas nesse ponto. E ele não dá respostas ambíguas. A regulação ainda é muito nebulosa, a gente não sabe como é que vão ficar as questões de privacidade, de propriedade intelectual sobre essas bases de treinamento. Então, não custa nada anonimizar os dados. Não botar o nome da empresa, não botar o nome completo da pessoa, não compartilhar um dado sensível. É uma boa prática. Sim. Por fim, como analisar os resultados e o que fazer? Aí já entra o nosso amigo Herman, que é exatamente o que você vai fazer com aquela atividade de conversa. Você está tirando ali de uma pauta, você está tirando dali ações, você está tirando um gerente de projeto utilizando o ChatGPT, ele vai ganhar pelo menos 4 horas por dia, se ele fizer briefings. Eu faço briefing em menos de 7 minutos, óbvio, que eu uso meu Zettelkasten, eu uso o meu método de coleção de dados, eu sei o que é o tema principal, eu sei o que é o escopo, eu sei o que é a atividade, em 5 minutos ele me gera um briefing muito consistente de tudo que eu preciso, seja uma linha, seja um projeto inteiro. Então, essa é a função do que você pode fazer, mas você precisa saber que quem toma decisões, no final das contas, é o humano, é você quem faz as atividades.